Olá, alunos e alunas do sétimo ano, aula de História, assunto Mudanças na Europa Feudal, capítulo 3, vai da página 46 a 59. Por isso foi dividido em duas partes, isso aqui é a primeira parte. Essa aula é uma continuidade da aula da semana passada. Veja que nessa página 46 traz informações de objetos e condições que surgiram na Idade Média, na Idade Média, que foi fundamental para a humanidade. Por exemplo, os óculos, surgimento da universidade, o garfo, vidros, o livro, né? Isso vem contrapor um pensamento da historiografia antiga que colocava a Idade Média como uma idade das trevas, ou seja, não tinha, a humanidade tinha passado na escuridão. Isso não é verdade. Nós estamos vendo nessas informações aqui que foram significativas, assim como outras. Na página 47 nós vamos ver como é que essas transformações foram importantíssimas. E ela começa na agricultura. Nós sabemos de antemão que a Idade Média foi um período que a sociedade se organizou no campo, à base da agricultura de subsistência. E aqui, nesse século XI, ela começa a mudar, transformar, mudanças significativas na Europa feudal. Que mudanças essas? Expansão das áreas de cultivo, como? Derrubada de floresta e drenagem de pântanos. Pântanos são locais alagados, áreas alagadas, terrenos alagados. Charrua, que é uma espécie de arado que vai exatamente facilitar para o plantio, vai melhorar a qualidade da preparação do terreno para o plantio. A outra, rotação trienal, ou seja, mudou, a propriedade foi dividida em três partes. E essa forma, esse processo se deu assim, se plantava duas áreas, deixava uma em repouso. No ano seguinte plantava duas áreas, deixava outra em repouso. No ano seguinte plantava duas áreas, deixava uma em repouso. Aqui nós temos citado plantação de aveia e trigo, que são produtos característicos desse período na Europa. Então esse período trienal, essa rotação trienal, ela foi fundamental para aumento da produção agrícola. Na página 48, nós vamos ver exatamente a continuidade. Por exemplo, o cavalo, que era a força que exatamente movia o arado, agora ele era atrelado ao pescoço, ele prendia ao pescoço uma condição para puxar o arado. E no século X, e vão atrelar o animal no peito, ou seja, uma mudança. O animal vai ficar mais relaxado, dá um alívio até para o animal. Aprimoramento e a difusão dos moinhos, ou seja, o moinho que antes era movido por força animal, agora por força da natureza. Olha essa rodando aqui. Força do vento e da água. E isso vai melhorar o quê? Aumentar a velocidade e a qualidade da moagem dos grãos, como aveia, como trigo, como cevada e assim por diante. E essa ampliação das áreas de cultivo e a difusão das inovações técnicas ocorreu um aumento da produção de alimentos. Por conta disso, melhor alimentada, as pessoas passaram a viver mais, ter mais filhos, e as mortes por fome e doença diminuíram. Ou seja, mudanças favoreceram o aumento da população. Segundo o historiador Hilário Franco, entre século X e XIII, a população dela pulou de 22 milhões para 55 milhões, mais do que dobrou. Com o aumento da produção agrícola e mudanças no campo, na agricultura, vai haver o revigoramento do comércio e nas cidades. Veja, o aumento da oferta de alimentos, já não havia necessidade de tanta gente trabalhar na agricultura. E muitos camponeses deixaram o campo e foram para a cidade, busca de outro meio de vida. Foram trabalhar como artesão, sapateiro, carpinteiro e ferreiro. Outros tornaram-se mercadores ambulantes. Os moradores do campo passaram a trocar o que produziam alimentos por artigos produzidos na cidade, como roupas, sapatos e móveis. Isso estimulou o artesanato, o comércio local e a vida urbana. Veja as transformações que trouxe o comércio
e a cidade, o desenvolvimento das cidades. Isso também houve aumentos das regiões de comércio, né, em várias cidades, sul, norte, leste a oeste da Europa, vindo da Ásia, virou exatamente uma movimentação nas cidades europeias através do comércio. As cidades italianas, da cidade italiana ao Oriente, pelo mar Mediterrâneo. Cidades italianas, Gênova e Veneza principalmente, jogavam produto nas outras regiões. Sul ao norte da Europa por terra, leste a oeste por terra. Cidade do norte da Europa, cidade de Bulgris, Bremen, Hamburgo e Limbeck, localizado no norte da Europa, comerciava entre si com outras cidades, Londres, né, na Inglaterra, e Novgorod, na Rússia, aqui Novgorod, na Rússia, Moscou, ou seja, movimenta as cidades. Isso também surgiram as feiras vendiam-se produtos, elas aconteciam de 15 a 60 dias, uma ou duas vezes por ano. Reuniam mercadores que vindos dos mais diferentes lugares. Esses mercadores das várias regiões, cada qual tinha sua moeda, e depois apareceram os cambistas, que faziam o câmbio, a conversão em dinheiros. Os cambistas surgiram os banqueiros, que são burgueses que negociavam através da movimentação de dinheiro. As cidades novas e antigas. As cidades da Idade Média, muitas surgiram, eram pequenas e pouco moradores, porque trabalhavam no campo. Mas no século XI isso mudou. Houve um aumento do artesanato e do comércio, as cidades cresceram e novas cidades surgiram. Algumas nasceram ao redor de feiras, outras às margens de rios e em torno de castelos, que eram chamados burgos, as cidades medievais chamadas burgos, por isso os burgueses, a burguesia, ou seja, uma categoria, um grupo de pessoas que enriqueceram principalmente através do comércio e mercadorias de produtos e também da circulação de dinheiro, que eram os banqueiros, também burgueses. Mas é preciso considerar que o processo de urbanização foi lento, não foi assim de uma hora para outra. Comerciantes e artesãos, o que aconteceu? Eles criaram corporações. Liga, os comerciantes eram chamados ligas, a principal, uma delas é essa aqui, Hanseática, Liga, que era a organização de principais profissionais comerciantes, associação profissional de comerciantes do mesmo ramo. E os trabalhadores artesãos se organizaram também nas suas corporações. A corporação de artesãos, sapateiros, tecelão e ferreiros era dirigida por mestres, que tinham uma oficina, né? Tornava-se, o artesão começava a vida como aprendiz, trabalhando na oficina, que é o ambiente. Ou seja, a corporação dos artesãos era exatamente a organização para defender os seus interesses. Os produtos, que eram sapateiros, eram ferreiros, né? Tecelões e assim por diante. Então, o aprendiz, ele ia aprendendo para se tornar um oficial e depois um mestre, que é exatamente o cargo maior na oficina. Isso ele passava por provas. As cidades, na página 52, cidades se libertaram. As cidades elas eram dominadas por nobres, por condes, duques e bispos. Eles eram o dono da cidade praticamente, porque elas se organizavam, eram localizadas nas terras deles, da nobreza, condes, duques e bispos. Os moradores dessas cidades pagavam impostos, prestavam serviços como consertar estradas e pontes. Para se libertar, os habitantes dessa cidade, artesãos e comerciantes, sua maioria lutaram por várias formas. E uma dessas formas foram as rebeliões.
por conta de aumento de impostos e de autoridades. Outras tiveram que compravam carta de franquia, que era um documento que dava autonomia da cidade. A carta de franquia em mãos, ele elegiam representantes, e eram geralmente comerciantes ou banqueiros. Dessa época surgiu o ditado: o ar da cidade torna o homem livre, ou seja, as cidades conquistaram a sua liberdade e sua autonomia. Essa é a primeira parte.